Olha aqui, ontem, até esqueci, ia pedir para botar no ar a minha manchete no meu blog de ontem à noite, né? Logo depois que o glorioso juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, da 2ª Vara Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, né, concedeu uma liminar impedindo a possível posse, preste atenção, ele concedeu uma liminar impedindo a possível posse de Renan Calheiros como relator da CPI da Covid, atendendo a uma ação popular movida pela deputada Carla Zambelli, esse monumento moral que há na política de São Paulo, né? Foi eleita deputada federal. E a Carla Zambelli argumentou duas coisas: que o Renan não poderia ser relator porque ele é pai de um governador e, portanto, ele estaria impedido. Nada consta no requerimento da CPI que o governo de Alagoas seja investigado, né? E também porque o Renan responde a processos na justiça. Primeiro, vamos procurar alguém em Brasília que não responda a processos na justiça. Certo, molecada? Boa noite. Certo, boa noite. Vamos procurar um político que não responde? São poucos. E alguns, inclusive, respondem, tá lá, CPI, liminar de juiz contra Renan é ilegal. O Senado deve recorrer e ignorar. Acertei, Babi Furui. E aí? Escrito ontem à noite, logo depois da porcaria. E também que o Renan, então, responde a processo na justiça. Bom, o presidente da República, tão amado pela Carla Zambelli, é réu 2 vezes no Supremo, por apologia do estupro. Ela vai pedir a deposição dele ou não? Acho que não, né? Se o Renan não pode assumir uma relatoria de CPI porque responde a processo na justiça, o do Bolsonaro só está congelado porque a Constituição impede, né, que haja a responsabilização de um presidente por atos anteriores ao mandato. Mas terminado o mandato, ele volta a responder as 2 ações que estão no Supremo, né? Se ficar sem mandato, vai para a primeira instância. Agora, o que é muito grave aí, e eu tenho chamado a atenção para isso, é que a decisão do juiz era de uma ilegalidade absurda, estupefaciente. E ele sabia disso. Um poder não entra na rotina interna do outro poder. Então por que é que a CPI foi instalada por ordem do Supremo? Aí foi instalada por ordem do Supremo porque a Constituição estabelece as condições para a instalação da CPI. 3 apenas. Haver 1/3 de assinaturas da casa que pede a CPI, haver fato determinado a ser investigado e haver um prazo. Só. Mas isso está na Constituição. É auto-aplicável. E os respectivos regimentos internos estabelecem outras, que são importantes, com força de lei, porque os respectivos regimentos internos das casas foram recepcionados pela Constituição como lei. Então, uma CPI não pode investigar outro poder, por isso a CPI da Lava Toga é ilegal, o regimento impede. O legislativo não faz uma CPI para investigar todo o judiciário, todo o executivo. Por isso que se fala em fato determinado. Nenhuma casa faz CPI para investigar a outra e não pode investigar estados, porque aí você tem as assembleias legislativas e nos municípios você tem as câmaras de vereadores. Em havendo verbas federais malversadas por estados, aí é outra coisa. Mas você não está investigando o estado. Este senhor aqui resolveu entrar na economia interna do poder. Atenção, quem escolhe um relator
é o presidente da CPI. Não tinha nem sido eleito ainda o presidente. Havia o anúncio de que seria o Renan se o Omar Aziz fosse eleito, como se esperava, e aconteceu. A mim me choca que juízes, não é regra, claro, mas acontece com frequência, tomem essas decisões destrambelhadas. Vocês imaginem, são em média 2.000 juízes federais. Vocês já imaginaram se cada um dos 2.000 juízes decidir tomar uma decisão sobre a rotina interna dos poderes? O que não acontece? Obviamente, o Francisco de Assis Bete, desembargador do TRF2, cassou a decisão. TRF1, né? TRF1 ou 2? 1. TRF1. Eu estava com o TRF2 na cabeça por causa do negócio do Eduardo Paes. Do TRF1 cassou a decisão. E disse com todas as letras, ainda sequer foi realizada a sessão, nem sequer foi realizada a sessão de instalação do CPI da Covid-19 no Senado Federal para a eleição do seu presidente e vice-presidente. Resumindo-se, toda alegação trazida na ação principal, a suposta violação em tese ao princípio da moralidade pública. Tais circunstâncias, todavia, se o caso, deverão ser avaliadas a posteriori no âmbito da respectiva Casa Legislativa e diante de conjunturas fáticas, diante dos fatos. Uma aberração. Aliás, parabéns ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que de cara também disse, nós não vamos cumprir. E não tinha de cumprir mesmo. Escandalosamente ilegal, aberrante. Mas ainda bem que a decisão do TRF saiu antes. Lembrando que em casos assim, só resta ao poder resistir. No dia 5 de dezembro de 2016, o Marco Aurélio, ministro do Supremo, numa decisão absurda, afastou, aliás, o próprio Renan Calheiros da presidência do Senado. Com base em qual artigo da Constituição? Em nenhum. Isso não existe. Não existe. Não há essa possibilidade. Não? Ele só fez uma grande confusão, porque à época se decidiu que aqueles que estivessem na linha de sucessão, mas se tornassem réus, não poderiam assumir a presidência da República. Lembra-se disso? Sim. Por quê? Porque um presidente, quando se torna réu, ele é afastado do mandato, segundo a Constituição. Ora, se na linha sucessória do presidente estão o presidente do Senado, da Câmara e do Senado, e se estes se tornam réus, então não podem assumir a presidência nem temporariamente. Atenção, uma coisa então é se chegar à conclusão, assentado na Constituição, de que presidente da Câmara e do Senado tornado réus não pode assumir a presidência. Por similaridade, já que isso vale para o presidente da República. Agora, o contrário não está na Constituição. Em nenhum lugar diz que um réu não pode assumir a presidência da Câmara e do Senado. Porque isso seria misturar a órbita de dois poderes, que é o do Judiciário e do Legislativo. Entendem? O Supremo cometeu aberrações, o afastamento de Eduardo Cunha. Atenção, a minha simpatia pelo Eduardo Cunha é negativa. Os cometimentos de crime são evidentes. Agora, quem tinha de afastar o Eduardo Cunha era a Câmara. Quando ele foi afastado do mandato pelo Supremo, a decisão foi ilegal. É simples assim e eu apontei isso à época. Não adianta. A minha questão é a ordem legal. Eu não vou condescender com esses atropelos que andam fazendo por aí. Corretamente, o TRF1, desembargador, cassou a decisão do juiz. E eu lembrei ainda ontem, e lembro aqui agora também, este juiz já foi investigado 2 vezes pelo Conselho Nacional de Justiça. E acho eu que cabe uma terceira. Aliás, o próprio MDB está falando isso. Porque eu pergunto em que circunstância um juiz toma uma decisão sabendo que ele não tem amparo legal nenhum para fazê-lo.
Nenhum. Zero. E, no entanto, ele decide. Ou nós temos um judiciário que age segundo as regras do jogo, ou nós temos um Ministério Público que age segundo as regras do jogo, ou nós temos um Executivo que age segundo as regras do jogo, ou as coisas se complicam. Não é? Mas vamos falar mais um pouquinho de CPI. Vamos lá, com algumas informações que se repetem, mas importantes. Vamos lá. Isso, Renato. Como você falou, o MDB vai entrar com essa representação no CNJ contra o juiz Charles Renaud, e o advogado do partido, Fabiano Silveira, afirmou que a suspensão da indicação de Renan foi absurda e uma agressão violenta contra as prerrogativas do senador. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, também criticou a decisão. Ele disse o seguinte: é a liminar cloroquina. O juiz deve ter despachado de dentro do Palácio do Planalto. Porque nós começamos a ter decisões cloroquínicas no Brasil. Vocês querem outra figura porque eu tenho desprezo político, nada pessoal, ações empreendidas durante a gestão que me deixaram horrorizado. O governador Wilson Witzel afastado do Rio de Janeiro. Aquele afastamento dele é absolutamente ilegal, determinado pelo STJ. Alguém me encontre na lei alguma coisa que sustente aquele afastamento. Nós não podemos incidir mais nesse tipo de coisa. O país tem de se reencontrar com o devido processo legal. É assim que tem de ser. Esta desordem, a desordem que se instalou na legalidade no Brasil, trouxe Jair Bolsonaro e todos os seus sortilégios. E parece que tem gente que continua a querer brincar disso. E tudo em nome, ministro Roberto Barroso, vou voltar ao senhor e aquele seu voto destrambelhado no Supremo. Tudo em nome desse suposto valor maior que se levantou, que é o combate à corrupção. Porque aí você abre a porteira para cada um, dentro da sua guilda, dentro do seu espaço, dentro da sua área de influência, tomar decisões destrambelhadas. Não me interessa a camisa A, B ou C, eu não olho para isso. Eu não olho para isso. Zero. Eu não sou missionário. Eu não sou político. Eu não vivo pendurado nos Países Baixos de políticos. Nem tenho ambições políticas, como certos garotos de programas que andam por aí, querendo se candidatar. Repetindo garotas de programas do passado. Eu não vou me candidatar. Eu não sou político. Eu não quero ser político. Eu não gostaria de ser político. E eu respeito a atividade política. E entendo, inclusive, que políticos são obrigados a fazer concessões que eu não faria. Por isso eu não seria político. Também por isso. Agora, o respeito à lei é fundamental. Por que esse juiz faz isso? Para incentivar a turba? Para criar onda? Para criar movimento? Não vai passar. O meu negócio é direito. Tenho uma compreensão dele que está mais alinhado com determinadas posições. Sim, há divergências também nesse mundo. Aliás, em breve, presta atenção aqui, nesse gesto aqui, em breve vai ter uma coisa importante no mundo do direito. Vocês vão gostar. Tem a ver com o tio também.